Você já parou para pensar qual seria a melhor forma de funcionamento do seu cérebro quando o assunto é foco? Hoje eu trago um tema que, sinceramente, deveria ser ensinado na escola, na faculdade, nas empresas, em todos os lugares. Porque entender isso muda a sua relação com produtividade, foco, criatividade e até o seu bem-estar e a sua própria autoestima. E pode, inclusive, mudar o rumo da sua vida no longo prazo. Você já ouviu falar do termo ritmos ultradianos? Se não, prepare-se, pois ele explica, por exemplo, por que você às vezes começa a trabalhar ou estudar super focado, cheio de energia, mas depois de um tempo simplesmente sente que a sua mente não acompanha mais. Aí você vai dar sono, inquietação, vontade de checar o celular, de levantar, de fazer qualquer outra coisa, menos continuar executando a tarefa. Você já sentiu isso? Eu aposto que sim. Mas fica tranquilo, porque isso não é preguiça, não é falta de disciplina, não é TDAH, não é um problema mental seu. E no vídeo de hoje eu vou te explicar que isso é, na verdade, neurobiologia pura. E mais, você vai entender que respeitar esses ritmos vai ser um dos atalhos mais poderosos para você acessar mais frequentemente o tão falado e desejado estado de fluxo ou estado de flow, como a gente conhece. Então se ajeita aí, respira fundo e bora mergulhar nesse tema comigo no nosso podcast. Você já parou para pensar? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Salles, sou farmacêutica pós-graduanda em neurociência do comportamento. E a gente sempre começa aqui entendendo o básico, né? Quando a gente fala de ritmos biológicos, normalmente a gente pensa no ritmo circadiano, que eu já expliquei no episódio de sono. Aquele ciclo de 24 horas que regula o nosso sono, nossos hormônios, nossa energia ao longo do dia e da noite. Mas existe um outro tipo de ciclo biológico que acontece o tempo inteiro dentro de você, só que numa escala menor. E ele se repete várias vezes ao longo do dia. São chamados os ritmos ultradianos. Mas o que significa, né? O ultra quer dizer além e dianos vem de dia. Então são ciclos que acontecem várias vezes durante o dia com uma duração menor que as 24 horas. E eles estão em tudo. Está no nosso batimento cardíaco, na respiração, está nos ciclos digestivos, na liberação dos hormônios. Mas existe um aqui que interessa muito pra gente quando estamos falando de foco, produtividade e esse estado de flow, que é o chamado ciclo ultradiano de vigília e repouso. E é dele que eu vou falar no episódio de hoje. Como que funciona? O seu cérebro, ao longo do dia, ele oscila entre períodos de alta performance, de alta energia, de foco, de concentração e períodos de queda, onde ele biologicamente precisa de descanso e de recuperação. Esses ciclos duram em média entre 90 a 120 minutos. Então, basicamente, você tem aí cerca de 1h30, talvez 2 horas, onde o seu cérebro está operando no modo turbo, digamos assim. E depois disso, ele começa a te dar sinais que precisa de uma pausa. Sabe aqueles bocejos do nada, aquela dificuldade de se concentrar, aquela vontade de levantar, de tomar um café, de pegar o celular, de ficar olhando pela janela? Pois é, isso não é falta de disciplina. É o seu cérebro te dizendo: ei, meu irmão, meu ciclo acabou, me dá uma pausa para voltar a funcionar direito. E é aqui que está o ponto-chave. A maioria das pessoas ignora esse sinal. E aí começa a empurrar esse pobre desse cérebro no cansaço, na força bruta, na cafeína e no estresse. Só que o resultado disso é a queda da produtividade, a procrastinação, o cansaço mental, mais estresse e no longo prazo até mesmo um burnout, né? Mas vocês sabem que eu mostro o problema, mas eu também trago a solução dele aqui. E agora vem a boa notícia. Se você começa a trabalhar a favor dos ritmos ultradianos, você ativa uma série de processos neurobiológicos que vão aumentar a sua capacidade de foco, de criatividade e até de entrar no estado de flow.
O que é esse estado de flow, né? Para quem não conhece muito esse termo, estado de flow ou de fluxo é aquele estado mental onde você está completamente imerso numa atividade. Você perde a noção do tempo, o mundo some ao seu redor, tudo parece fluir, você se sente no seu melhor, produtivo, criativo, eficiente e até mesmo mais feliz, né? O que talvez você não saiba é que o flow não é um mistério. Ele tem uma base científica muito sólida e grande parte dessa base científica está nos ciclos ultradianos. Porque o flow tende a acontecer justamente nesses picos do ciclo, onde a sua energia mental, a sua dopamina, a sua noradrenalina e a sua atenção, consequentemente, né, estão no máximo. E geralmente para a maioria das pessoas isso se dá no período matutino. Para a maioria das pessoas, tá, gente? Tem algumas exceções. Só que tem um detalhe, se você ignora a pausa no fim desse ciclo de 90 a 120 minutos, o seu cérebro começa a ter cada vez mais dificuldade de voltar para o pico no próximo ciclo. A capacidade de entrar em flow vai despencar. Mas por outro lado, se você faz uma pausa real, e pausa real aqui não é aquela pausa de abrir o Instagram, a internet, porque a gente já sabe que isso não é pausa para o seu cérebro, né? Já expliquei sobre isso em vários outros episódios. Mas uma pausa de verdade, tipo levantar, alongar, caminhar, fazer respirações, tomar um café olhando para a natureza, olhar para o céu, fechar os olhos por pelo menos 2 minutos. Aí sim você vai ajudar o seu sistema nervoso a resetar e voltar para o próximo ciclo com tudo. Agora, olha que fascinante. Se você começa a viver dessa forma, respeitando os seus ciclos ultradianos, organizando seus blocos de foco, trabalho e descanso, você ativa um outro processo incrível chamado de neuroplasticidade propensa ao fluxo. Vocês já estão acostumados com esse termo neuroplasticidade também aqui, né? Que em outras palavras é quando o seu cérebro começa a aprender e entrar no fluxo com mais facilidade. Essas redes neurais associadas à atenção, foco, recompensa, motivação e criatividade começam a ficar mais fortes e mais eficientes. E para isso tem várias áreas do cérebro, como por exemplo o córtex cingulado anterior, que regula a atenção, o estriado e o núcleo accumbens, que fazem parte do circuito de recompensa, que já tem episódio sobre eles. O locus ceruleus vai liberar a noradrenalina para te manter focado e todas essas estruturas vão começar a se comunicar de uma forma mais rápida e mais eficiente. Isso aqui, gente, não é papo motivacional, é neurociência aplicada na sua rotina. É o meu papel, é para isso que esse canal existe. Quanto mais você experimenta esse estado de fluxo, mais fácil o seu cérebro vai aprender a chegar lá. E é um ciclo virtuoso de foco, desempenho, prazer e aprendizado. Pois no fim das contas estamos falando nada mais, nada menos do que a criação e consolidação de um hábito. E este aqui, o hábito de foco e concentração. E tudo isso é aprendido pelo seu cérebro, né? Agora a gente vai para um lado prático, que é onde as coisas realmente mudam de patamar. Se você quiser começar a viver isso, a regra de ouro é simples. Trabalhe em bloco de 90 minutos, em blocos de 90 minutos, ou até 60, né? Se 90 for demais no começo, você começa com blocos de 60. E durante esse tempo você vai eliminar todas as distrações possíveis, celular fora do alcance, notificações desligadas, se possível trabalhar de home office, até fecha a porta do ambiente e cria um ritual de entrada que, como foi o que eu disse no vídeo da criatividade. Você pode colocar um fone, escolher uma playlist, fazer uma respiração profunda, preparar um café, escrever seu objetivo num bloco de notas, né? Seu objetivo do trabalho, do estudo daquele bloco, né? E aí, meu amigo, minha amiga, foco total. Esse é o seu tempo de trabalho profundo. Terminou? Entra no segundo passo, que é sempre negligenciado, que é o da pausa ultradiana. Seria de 10 a 20 minutos. E de novo, não é uma pausa com tela, seu cérebro precisa descansar de verdade. Caminha, se alonga, toma água, respira, olha para o horizonte, pega um sol se puder. Essa pausa é como se fosse um reset para o seu sistema nervoso. E aí você repete o ciclo, mais 90 minutos, mais uma pausa e assim por diante.
Dependendo do dia, você vai conseguir fazer de 3 a 4 ciclos desse. E claro, tem a pausa maior do almoço, né? Uma caminhada no fim da tarde, coisas que ajudam a manter o seu sistema equilibrado. E não adianta, gente. Tem que fazer o básico, cuidar do básico para isso dar certo, né? O seu sono precisa estar regulado, você precisa de luz natural pela manhã para ajustar o ciclo circadiano, atividade física ao longo do dia, uma alimentação balanceada que vai estabilizar aí a sua energia, a sua glicemia, senão não vai ter cérebro que vai dar conta. E aí, meu amigo, minha amiga, fazendo isso que eu te disse, você vai começar a perceber que a sua produtividade dispara, sua criatividade sobe, sua capacidade de foco se multiplica. E o melhor, você vai terminar o dia com energia e não esgotado. Porque você trabalhou a favor da sua biologia e não contra ela. Vocês entendem isso, gente? Pra mim, isso aqui é uma das coisas mais poderosas que você pode aprender sobre o seu cérebro. Porque se você leva isso a sério, no médio a longo prazo, o seu cérebro literalmente se transforma. Porque por meio da criação do hábito, né, ele vai se tornar um cérebro propenso ao flow, estado de flow, ao foco, ao aprendizado acelerado, ao alto desempenho, só que sustentável, né? E isso definitivamente é algo que pode mudar a sua carreira, seus estudos e a sua vida. Faz sentido para você? Então, se esse episódio fez sentido para você, eu te peço aqui, deixa um comentário com feedback, compartilha, envia para aquela pessoa que vive cansada, sobrecarregada, achando que tem problema de foco, que tem TDAH e tá se culpando, achando que é preguiça, quando na verdade é só questão de entender a própria biologia e pôr ela para trabalhar ao seu favor. Esse episódio casa muito com o episódio passado, que foi sobre preguiça, sobre procrastinação. Eu tinha pensado em fazer eles juntos, mas como são dois assuntos importantes e delicados, eu resolvi desmembrar, né? Então, no episódio passado eu falei sobre preguiça, procrastinação, e nesse eu tô trazendo para você como alcançar o seu estado de foco para você poder fazer as coisas da sua vida. Então, quem não assistiu o outro episódio, convido a assistir, vou deixar aqui no final. E manda novamente, né, para os seus colegas, para as pessoas que você acha que vai fazer diferença na vida delas. E até um próximo episódio do nosso podcast. Você já parou para pensar comigo, Amanda Salles. Valeu!